Olá, meus amigos! Hoje vamos conhecer o livro de Jó. Jó é um livro do Antigo Testamento da Bíblia, talvez seja um dos livros mais antigos escritos na Bíblia, remontando a uma história que alguns historiadores dizem que acontece no período antes de Abraão, talvez, mas que foi editada e organizada depois, um pouco mais tarde, pelo povo de Israel, tendo em mãos escritos talvez do próprio Jó, trechos, né? É claro que a primeira parte do livro e nem a última poderia ter sido escrito pelo Jó, né? Porque se ele soubesse de tudo que acontecia nos céus e toda a discussão em torno da pessoa dele, certamente ele não teria passado pelo sofrimento todo que passou. Porém, este livro ele é muito interessante, ele está entre, alguns colocam ele como um livro histórico, como o último dos livros históricos, né? Eu já entendo um pouco diferente, que ele é um dos livros de sabedoria da Bíblia, né? Que ele está no mesmo grupo ali depois do livro de Salmos, Provérbios, que é um livro de sabedoria, e Cantares, né? Esses livros mais poéticos e sapienciais do Antigo Testamento. O fato é que Jó, então, ele é um livro que ele não tem uma datação, o autor não diz quando essa história aconteceu, nem onde aconteceu. Só fala então que Jó era um homem da terra de Uz. Esse nome Uz, inclusive, é um nome que não se sabe exatamente que cidade seria, é uma extensa região ao leste de Judá, que vai até a beira do deserto, então ficaria ali na região do Oriente Médio, porém não se sabe exatamente em que cidade seria. E Jó seria o homem mais rico daquele período. Ele tinha rebanhos e rebanhos de gado de várias espécies. Sobre o que fala o livro de Jó? O livro de Jó discute teologicamente por que pessoas boas sofrem. Fala sobre a causa da dor, do sofrimento, e discute como pode Deus ser bom permitindo o sofrimento. Como pode Deus ser bom e ter o controle de tudo e ainda assim acontecer tantas coisas ruins que acontecem. Então, o livro de Jó ele discute esse tema, o tema do sofrimento humano, mas ao mesmo tempo o tema da bondade e da justiça divina. Ele é um livro de filosofia religiosa, porque ele discute isso e ele traz vários pontos de vista através das figuras dos amigos de Jó. Nós temos 4 amigos que vêm conversar com ele na história, e cada um traz um ponto de vista, e depois nós temos o ponto de vista do próprio Deus. Essa história começa nos céus, né? Ela começa com uma relação entre Deus está lá nos céus, e começam a vir os filhos de Deus visitar o Senhor e contar coisas. Aqui os filhos dá a entender que são anjos, né? São os anjos que vêm trazer relatos. E entre eles vem um anjo chamado Satanás. Satanás é um anjo entre vários outros aqui nessa história, né? Não se coloca ele como o príncipe das trevas nesse texto. Nós entendemos também que no Antigo Testamento a compreensão de qual seria o papel de Satanás, né, desse inimigo, nessa questão toda do poder espiritual, e a história dele não estava muito clara. Quem vai nos clarear mais isso é Jesus Cristo, né? Quando ele vai dizer que ele é o príncipe deste século e que ele é a antiga serpente, que ele é o dragão, a antiga serpente, e que foi ele que tramou todo esse plano para afastar a humanidade de Deus. Porém, o autor de Jó, ele não está preocupado em falar de Satanás, ele está preocupado em falar do homem e de Deus. Então, inclusive, ele coloca Satanás como um servo de Deus. É interessante nós observarmos por esta ótica também, que nem mesmo o diabo pode fazer algo se Deus não permitir. Então, os filhos de Deus não podem ser tocados, a não ser, né, que Deus permita. Então, é interessante isso. Então, ele vem de rodear a terra e Deus pergunta para ele: tu viu a terra? Como é que tá lá? E certamente ele deve ter dito: o mundo tá uma bagunça, tu nem sabe o que esses seres humanos estão fazendo. Daí Deus diz: mas tu viu meu servo Jó? Deus estava feliz, né, com o que Jó estava fazendo. Ele é justo, ele é reto. Daí Satanás sugere: eu acho que ele é assim porque o Senhor abençoa muito ele. Eu acho que ele é feliz, é fiel, ele te ama, ele te honra, ele faz sacrifícios, ele ora porque o Senhor abençoa ele. Duvido que se ele tivesse os bens que ele tem, ele continua te adorando. Então Deus diz: e o que você sugere? Eu sugiro tirar os bens dele para ver se ele ainda te ama. E Deus autoriza Satanás a descer à terra e retirar os bens de Jó. E Satanás retira tudo que Jó tem. Jó perde de uma vez por todas. Ele perde tudo, só não perde a esposa e nem a saúde nesse primeiro momento. Vem um vendaval, mata, né? Morre o gado dele, destrói a casa, tudo. Então o homem mais rico vira um miserável.
Então, nós vemos no capítulo 1, versículo 20, diz assim: Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só que forte. Depois vem Satanás de novo e Deus diz: Tu viu, meu servo Jó? Tu estava errado, Satanás. E aí, Satanás diz assim: Não, Senhor, tu não entendeu. É que ele ainda tem saúde. Tira a saúde dele para ver se ele ainda vai te glorificar. E aí Deus permite que seja tirada a saúde, mas não tira a vida dele. Então, Satanás vem, toca a saúde de Jó, e Jó então fica doente, vem úlceras, tumores, enfim, e ele está então numa cena terrível, sentado no chão, em cima de cinzas, com um caco se raspando. Então a sua mulher vem e diz, olha o que a mulher dele diz para ele no capítulo 2, versículo 9. Ainda conservas tua integridade, Jó? Amaldiçoe ao seu Deus e morra. Amaldiçoa a Deus e te mata, Jó. Olha o conselho da mulher dele. Tu ainda tá tentando ser um homem íntegro e correto. Olha que desgraça aconteceu contigo. Deus não te ama nada. É interessante, nós vemos que muitas vezes as pessoas, com a sua visão limitada, vão nos jogar para baixo nos dias de dificuldade. Mas Jó não caiu nessa. Ele diz assim, Jó respondeu a ela: você fala como uma doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos por acaso também o mal? E em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. E aí Jó entra numa depressão. Nós vemos capítulo 13, ele inclusive amaldiçoou o dia do seu nascimento. E então nos capítulos 4 em diante nós vamos ver Jó conversando com seus amigos, né? Tem 4 amigos visitar Jó e todos eles têm uma versão do porquê aconteceu aquilo com Jó. É a teologia humana, as pessoas querem achar um motivo. E basicamente o motivo que eles acham é o seguinte: Jó, tu fez alguma coisa errada, tu pecou, Deus está te castigando. Outros colocam em questionamento se Deus de fato é bom. Eu acho que não é bem assim, eu acho que Deus não é tão bom assim, não. Outros dizem, olha, Jó, tu não é tão correto quando tu pensa, para de pensar desse jeito. Outros vão dizer, não, Deus não existe, isso é tudo coisa da natureza. E aí você vê uma discussão e Jó sempre defendendo a integridade de Deus. Jó sempre dizendo que Deus não pode ser julgado por nós, seres humanos. E Jó defendendo também a sua própria integridade, dizendo, olha, eu não fiz nada, né? Não é por causa dos meus pecados que isso acontece. E no capítulo 19, nós temos uma passagem muito forte, que embora Jó esteja sofrendo, ele reconhece que o seu Redentor vive. Até quando afligireis a minha alma e me quebrantareis com palavras? Versículo 25 diz, porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Olha só, eu creio, no meio da luta, no meio da dificuldade, ele não estava curado ainda, ele não tinha recebido os bens dele de volta, ele estava ainda com enfermidade, se coçando, tirando aquelas cascas de ferida, todo sofrendo, os amigos culpando ele, a mulher abandonando ele, dizendo, olha cara, te mata, tudo errado. E ele diz, eu sei que o meu Redentor vive. Olha que forte. E por fim ele se levantará. Deus vai vir ao meu favor. Eu sei que a minha história não acabou. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu vou vê-lo por mim mesmo. E os meus olhos o verão, não os outros. Então ele diz que ele entende que no final ele vai ver Deus nessa história toda. E eu convido você a ler todos esses capítulos que nós temos aqui. Até então, no capítulo 38. No capítulo 38 é a última parte. Então depois de todo mundo falar, depois de Jó discutir, depois de toda essa coisa, esse sofrimento todo, Deus aparece para Jó. Sim, o próprio Deus vem ao encontro de Jó. Deus não deixa Jó sozinho. Jó foi provado, foi testado por um tempo, ele não errou, ele não fraquejou. Então Deus vem e diz, filho, foi aprovado na prova. Mas antes Deus quer ensinar Jó algumas lições, porque Jó estava tentando explicar a Deus. Estava tentando raciocinar e achar motivos e razões, e aí Deus começa a falar assim, olha Jó, se tu é tão inteligente, então me responde algumas coisas, né? Você quer dizer quem eu sou, você quer falar sobre mim, você quer julgar os meus atos, então me diga uma coisa, quando tu estava lá quando eu lancei os fundamentos da Terra, tu estava lá quando eu criei o planeta, quais as medidas da Terra? Qual o tamanho do planeta? Você consegue medir ele? Você viu quando a primeira vez o sol brilhou? Você estava lá naquele dia? E aí Deus começa a falar sobre muitas coisas, sobre a chuva, sobre os trovões, as estrelas do céu,
sobre as constelações, sobre os planetas. Sabes tu, versículo capítulo 39, sabes tu, Jó, o tempo em que as cabras das montanhas têm seus filhos, e você cuida por acaso das corças quando dão suas crias? Jó, esses animais do campo, quais deles tu estás cuidando? Ah, tu não cuida de nenhum, mas eu cuido. Eu sou Deus, eu tô lá o tempo todo, eu tô em todos os lugares, né? Jó responde com humildade no capítulo 40. Jó responde assim: sou indigno. O que eu te responderia? Eu ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Jó diz assim: Senhor, tu é dono de toda ciência, tu é dono de toda sabedoria, o Senhor é Deus, eu sou só um humano, eu vou parar de discutir contigo. Vou parar de tentar achar motivos e vou confiar apenas. Olha que forte, capítulo 42 de Jó, diz assim, versículo 1 e 2. Então Jó respondeu ao Senhor: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e te falei, e te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia, versículo 5, só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Jó diz assim: Senhor, dessa história toda eu chego a uma conclusão. O Senhor é tudo e eu sou tão pequeno, mas eu saio no lucro nessa situação toda, porque antes dessa tribulação eu só te conhecia de ouvir falar. Eu te conhecia pelo que os outros diziam, mas agora eu te vejo face a face. Deus, eu tive um encontro contigo. Essa é a vontade de Deus. Talvez você foi criado numa família cristã, talvez você cresceu lendo a Bíblia, talvez ouvindo histórias da Bíblia, talvez você tenha muitas teorias sobre Deus. Deixa eu te dizer um negócio: esquece tudo isso e busca ter um encontro com Deus face a face. É isso que o Espírito Santo proporciona para nós, que tenhamos um encontro com Deus. A nossa alma, o nosso interior, o nosso espírito, não a nossa mente nem as nossas emoções, mas o nosso interior tenha um encontro com Deus. E nesse encontro nós o conhecemos face a face, somos transformados. E no final, Jó então é convidado por Deus para orar pelos seus amigos, perdoando seus amigos, restituindo e abençoando seus amigos, e Deus então restitui tudo que Jó tinha perdido. Inclusive ele tem o dobro de todos os bens, e Deus dá a ele filhos novamente, e ele vive mais o dobro do tempo, né? Mais um outro eito daquele que ele tinha de vida, né? Jó vai ter uma vida muito longa e próspera e feliz. E aquela experiência, aqueles poucos meses que ele passou naquela situação difícil, não se compara a tudo que ele experimentou e desfrutou depois. Mas com certeza a maior riqueza que ele teve não foi a riqueza que Deus deu a ele depois, e nem a que ele tinha antes. A maior riqueza foi se encontrar com o Senhor. Jó nos mostra que mesmo os sofrimentos, as dores, podem servir para nos aproximar de Deus. Que mesmo as dificuldades podem servir para nos levar mais para perto do Pai, e que Deus está no controle. Procure conhecer a Deus. Não afaste o seu coração de Deus nos dias difíceis. Aproxime o seu coração. Diga: Senhor, eu não entendo os teus caminhos, mas eu confio em Ti.